Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A doutrina da infalibilidade papal. Meditamos hoje sobre um tema muitíssimo importante para nós católicos. Um tema difícil, mas fundamental para que possamos exercer nossa fé na sua integridade. O dogma da infalibilidade papal. Eis que há 5 décadas, o mundo católico assiste a uma série aparentemente sem fim de mudanças na Igreja. Como se estivessem em um estranho espetáculo pirotécnico eclesiástico, os católicos viram numerosas verdades de fé se desfazerem uma após a outra. É um fato da história, das Escrituras e da tradição que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua Igreja Universal, a Igreja Católica, em São Pedro. Eis como um dicionário de teologia moral, clássico e celebrado, resume a doutrina católica sobre a matéria. Uma vez que a autoridade dos superiores é limitada, o dever de lhes obedecer possui também limites. É claro que nunca é permitido obedecer a um superior que comandar algo contrário às leis divinas ou eclesiásticas. Seria então preciso repetir as palavras de São Pedro. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:24. Peca-se contra a obediência por excesso, obedecendo nas coisas contrárias a uma lei ou a um mandamento superior. Neste caso, trata-se de servilismo. Fonte: Francesco Roberti, Pietro Palazzini, Dicionário de Teologia Moral. 1961. Artigo: Obediência. O Papa não é infalível quando exerce o seu poder de governo. As leis disciplinares da Igreja, diversamente das leis divinas e naturais, podem de fato mudar. Mas é de fé divina e, portanto, assegurada pelo carisma da infalibilidade, a constituição monárquica da Igreja, que confere ao Romano Pontífice a plenitude da autoridade. Esta jurisdição compreende, além do poder de governo, o de magistério. A infalibilidade do Papa não significa de forma alguma que ele goza, em matéria de governança e de ensino, de um poder ilimitado e arbitrário. O dogma da infalibilidade, enquanto define um supremo privilégio, fixa limites precisos, admitindo a possibilidade da infidelidade, do erro, da traição. Dogmas são as verdades de fé que foram proclamadas pelos papas, falando infalivelmente desde a Cátedra de Pedro. Os dogmas constituem o que se chama depósito da fé. E o depósito da fé foi concluído com a morte do último dos apóstolos. O Papa São Pio X, na sua carta encíclica Lamentabile contra os erros do modernismo, no número 21, afirma que está condenada a tese dos que afirmam erroneamente que a revelação que constitui o objeto da fé católica não foi completada com os apóstolos. Isso significa que quando um Papa define um dogma desde a Cátedra de Pedro, ele não faz com que o dogma seja verdadeiro, mas antes proclama o que já era verdadeiro, o que já fora revelado por Cristo e entregue aos apóstolos. Por conseguinte, os dogmas são imutáveis, obviamente. Um destes dogmas, no depósito da fé, é o que, de fora da Igreja Católica, não há salvação. Jesus Cristo também proclamou que o homem que se separa de sua mulher, e o contrário também, e se casa com outra, está cometendo o pecado mortal de adultério. Nenhum Papa pode mudar isso. Seria heresia, visto que este é o ensinamento de Jesus Cristo. Não é permitido disputar estes dogmas ou questioná-los. Devemos simplesmente aceitá-los. Não importa se o dogma não é do nosso agrado,
se não entendemos o dogma, se não se adapta às nossas necessidades pessoais ou se não vemos justiça no dogma. Se o indivíduo não aceita como verdade infalível, então este simplesmente não aceita Jesus Cristo, porque o dogma é nos dado por Jesus Cristo. A verdade do ensinamento doutrinal deve ser julgada pela sua conformidade com a tradição e não somente pela quantidade ou pela autoridade de pessoas propagando-a. A falsidade não pode tornar-se verdade, não importa quantos aceitem-na. Jamais haverá uma época em que o fiel que queira sinceramente manter-se fiel à fé dos antepassados tenha de duvidar de qualquer maneira acerca do que verdadeiramente é a fé. No ano 340, Santo Atanásio escreveu uma carta aos seus irmãos do episcopado do mundo todo, exortando-os a levantarem-se e defenderem a fé contra aqueles que ele não hesitou em chamar de malfeitores. O que Santo Atanásio escreveu se aplicará até o fim dos tempos, quando Deus Filho vier gloriosamente julgar os vivos e mortos. Diz o santo: a Igreja não passou a dar recentemente ordens e promulgar estatutos. Eles nos foram conferidos, fiel e firmemente, pelos nossos antepassados. Tampouco a fé foi recentemente instituída. Ela foi legada a nós pelo Senhor através dos seus discípulos. Que aquilo que foi preservado na Igreja desde os primórdios até hoje não seja abandonado na nossa época e que aquilo que foi confiado à nossa guarda não seja defraudado por nós. Irmãos, como guardiões dos mistérios de Deus, despertai-vos e agi, quando verem tudo isso ser despojado por outros. Finaliza Santo Atanásio. Se quisermos entrar na vida eterna, temos que cumprir os mandamentos e manter inalterada a doutrina católica. Qualquer um que tenha sua consciência formada pelo que a Igreja sempre ensinou, qualquer um que possua um mínimo de sensus fidei, sabe diferenciar a voz do pastor da voz do lobo, pois foi um dos apóstolos que nos advertiu. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Gálatas 1, 8, 9. Se mantivermos os olhos fixos na única luz que é Cristo e sua doutrina, ignorando o ruído das feras ao longo do caminho, conseguiremos alcançar o portal da vida eterna. A doutrina da infalibilidade do Papa foi definida no 4º capítulo da 4ª sessão do Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, durante o pontificado de Pio IX. Os inimigos da Igreja sempre combateram a infalibilidade papal. Depois que o dogma foi proclamado, em 1870, eles mudaram de tática. Passaram a afirmar que tudo o que o Papa faz é infalível. Haveria até espirros infalíveis. E por espirros quero significar simbolicamente até os atos menores do Papa. É comum ouvirmos, porém, muitos questionamentos a este respeito de pessoas que pensam que os católicos acreditam que o Papa seja infalível no sentido de impecável, como se fosse um homem acima do bem e do mal, isento de qualquer erro ou pecado, incapaz de fazer ou dizer qualquer coisa incorreta. O sumo pontífice da Igreja é um homem falho e imperfeito. Ele se confessa. Se alguns polemizam a respeito desta questão, será por pura ignorância e desconhecimento da doutrina e, na grande maioria dos casos, talvez uma infinita preguiça de aprender, mas me parece que a maioria o faz por má fé.
Por se tratar de um tema importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, no entanto, é necessário que os católicos compreendam definitivamente este assunto para que possam também elucidar a outros quando tiverem a oportunidade ou a necessidade. Em primeiro lugar, a doutrina da infalibilidade papal não diz que o Papa é um homem perfeito, que nunca erra e não peca por ser Papa. O que a doutrina da infalibilidade papal afirma é que o Papa é infalível quando fala nas condições ex cátedra, e isso faz toda a diferença. O que significa isso? Ex cátedra, do latim, significa literalmente da cadeira ou do trono. Quer dizer que o Papa é infalível quando se pronuncia a partir do trono de Pedro, isto é, como sumo pontífice, como o sucessor daquele que recebeu as chaves do reino dos céus, líder e condutor terreno de toda a Igreja, exclusivamente nas seguintes condições. Primeiro, quando se pronuncia como sucessor de Pedro, usando o poder das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo Jesus, Mateus 16:19. Segundo, quando o objeto do seu ensinamento é a moral, fé ou os costumes. Terceiro, quando ensina a Igreja inteira como obrigatória para toda a Igreja Universal. Quarto, quando é manifesta a intenção de dar decisão dogmática e não alguma simples advertência, declarando anátema quem se ensine tese oposta. Resumindo, o Papa é infalível quando se dirige, na qualidade de sucessor do apóstolo Pedro, que ele propriamente é a toda a Igreja. Quando o objeto do seu pronunciamento é a moral, a fé e os costumes, e quando define uma decisão dogmática. Fora das condições descritas acima, o Papa é passível de falhas. Fique esclarecido, portanto, que nós, católicos, não cremos que o Papa é uma espécie de ser humano perfeito que nunca erra e nem peca. Se somos mesmos cristãos, isso não é nenhum absurdo. Na verdade, pelo contrário, crer na infalibilidade papal é mais do que uma obrigação, uma conclusão natural, imediata e instantânea de todo o edifício da fé cristã. A missão primeiro do Papa é nos confirmar na fé. Para isso ele existe. Para isso, o ministério petrino. Afastar o erro e fazer resplandecer sempre a verdade católica na sua integridade e na sua imutabilidade. Nosso Senhor não entregou as chaves a Pedro para a confusão, mas para a preservação do rebanho de todo erro e de todo mal. A autoridade do Papa está ligada à verdade que ele deve cuidar e defender com a própria vida. A ação de um Papa não pode obscurecer a verdade católica, favorecendo a heresia. A infalibilidade do Papa e da Igreja Católica manifesta-se por palavras expressas, indicando em termos claros e precisos que o Papa, ao dar uma decisão, no-la dá como soberano pontífice, gozando e usando neste momento da prerrogativa da infalibilidade que lhe outorgou Jesus Cristo. Para ser infalível, não é bastante ser Papa, nem exercer tal ou tal função do papado. É mister exercer a função específica de falar ex cátedra, super cathedram Petri, e falar à Igreja Universal. Este ponto é importante e é necessário sublinhá-lo novamente, pois é aí que está a fonte dos erros que correm a esse respeito e das confusões que reinam em certos espíritos a respeito deste dogma. O Papa não é nem como legislador, não é infalível, nem como homem, nem como sábio, nem como sacerdote, nem como bispo, nem como príncipe temporal, nem como juiz, nem como legislador. Diz muito bem uma instrução pastoral altamente aprovada por Pio IX. Em particular, não se deve considerar como infalível o que é apenas mencionado de passagem
ou que serve de introdução ou de consideração. Precisamos entender que a doutrina da Santa Igreja Católica é perene. Nunca na história da Igreja, uma decisão dogmática de um Papa feita ex cátedra ou expressa num concílio ecumênico dogmático válido foi alterada ou revogada por outro Papa ou concílio. Quando a Igreja define um dogma, o faz iluminada pelo Espírito Santo e este não erra. Assim, a Igreja não pode definir um dogma no século II e modificá-lo no século XX, por exemplo. Os dogmas definidos no século I são válidos até hoje e o serão para sempre. Diz a Sagrada Escritura: virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. A fé uma vez transmitida, diz São Judas Tadeu, o é uma vez por todas. Ela é imutável e invariável. Não padece adições, subtrações ou alterações. Pode esclarecer-se, não pode transformar-se. É como um ser vivo que se desenvolve e aperfeiçoa, porém na mesma natureza, que faz com que o indivíduo seja sempre o mesmo. As atuais circunstâncias exigem o maior esforço para que a palavra de Deus chegue aos nossos ouvidos na sua plenitude e para que as obras realizadas por Deus nos sejam apresentadas sem adulteração, sem diluição e com a intensidade do amor à verdade que nos salva. A Igreja nunca será permitido falar de modo diverso do de Cristo. As palavras do Papa sempre devem ser claras, incisivas, taxativas e sem ambiguidade. Guardemos, pois, com o máximo respeito e atenção, o critério de aferimento para as novidades que surgem na Igreja. Ajustam-se elas à tradição? São de boa lei? Não se ajustam? Opõem-se à tradição ou a diluem? Não devem ser aceitas. Isto posto, tomemos como norma o seguinte princípio: quando é visível que a novidade se afasta da doutrina tradicional, é certo que ela não deve ser admitida. Na atual crise da Igreja, podemos dizer que nossa salvação está condicionada ao emprego de todos os meios que preservem a integridade da nossa fé. Das cartas de Santo Atanásio, bispo do século IV, Epístola 1, Ad Serapionem, 28 a 30, páginas 26, 594, 595, 599, ouvimos: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Hoje, a esmagadora maioria diz que as pessoas precisam de respostas adaptadas ao mundo de hoje. Essas são palavras vazias e alusivas que alimentam dúvidas e confusão. E essa é a maneira típica que hoje em dia está se espalhando para suscitar indagações sem dar respostas. A esse respeito, Santo Tomás de Aquino expressou-se assim: bem, estes são falsos profetas ou falsos doutores, pois levantar uma dúvida e não a resolver é o mesmo que concedê-la. Fonte Santo Tomás de Aquino, Sermão Attendite a Falsis Profetis. Diz o grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales: só nos pervertendo com o mundo poderíamos viver em paz com ele, e impossível é contentar os seus caprichos. Abandonemos este mundo cego, Filoteia. Grite ele quanto quiser, como uma coruja para inquietar os passarinhos do dia. Sejamos firmes em nossos propósitos, invariáveis em nossas resoluções,
e a constância mostrará que a nossa devoção é séria e sincera. Fonte São Francisco de Sales, livro Filoteia ou Introdução à Vida Devota, páginas 363 a 367. E se acontecer de um pontífice ensinar notadamente um erro ou algo não claro sobre a fé, pelo bem das almas, o Colégio dos Cardeais pode interpelar ao Papa sobre o assunto. E o Papa, por dever de Estado, tem a obrigação em responder, esclarecendo, sanando dúvidas ou até voltando atrás em seus posicionamentos. Caso o Papa se recuse em fazê-lo, os mesmos cardeais podem publicamente declarar que há erros no ensinamento papal. Notem que não se trata aqui de simples leigos, padres ou até mesmo bispos. Trata-se de cardeais, de príncipes da Igreja, que têm a missão, em comum com o Papa, de cuidar das coisas da fé. O que se espera de um Papa? Que ele seja o que nosso Senhor o chamou a ser: Pedro, rocha, fundamento de fé e de verdade. Todo o resto é acidental. A forma de ser não faz um Papa, mas a verdade da fé que ele acredita, vive, defende e ensina. Que rezemos sempre para que o Papa seja aquele que vem em nome do Senhor, a fim de ser ele sempre a rocha imperecível que nos confirma na fé imutável da Igreja de todos os séculos. Esperemos na oração. Ter devoção ao Papa é um dever de todos nós, mas também do próprio Papa, que deve ser o primeiro a ter devoção por aquilo que Deus o tornou: Papa, rocha, príncipe entre os príncipes. O Papa deve ser, inequivocadamente, Pedro no meio de nós, o doce Cristo na terra, como bem definia Santa Catarina de Sena. A ele devemos nossa devoção filial e adesão a tudo o quanto ensina, como pastor universal da Igreja, enquanto faz eco às tradições apostólicas. Diz o Papa Paulo IV: o Papa tem o dever de impedir o magistério do erro, dado que por nosso ofício apostólico, divinamente confiado a nós, ainda que sem mérito algum de nossa parte, nos compete um cuidado sem limites do rebanho do Senhor e, consequentemente, a maneira de pastor que vela, em benefício de sua grei e de sua salutar condução, estamos obrigados a uma assídua vigilância. Fonte Paulo IV, Papa, Bula cum ex apostolatus officio. Bula sobre a perda de jurisdição dos hereges e dos cismáticos, de 15 de fevereiro de 1559. Numerosas são as razões que nos fornece a Sagrada Teologia em defesa da tese de que, em princípio, pode haver erros em documentos do magistério não dotados das condições de infalibilidade. Tais razões são mesmo tantas e de tanto peso que julgo suficiente acenar apenas com algumas delas, a fim de dar uma visão sumária e breve do assunto. Primeiramente, devemos notar que o magistério da Igreja se compõe do Papa e dos bispos, únicos autorizados a falar oficialmente em nome da Igreja, como intérpretes autênticos da revelação. Sacerdotes e teólogos não gozam do privilégio da infalibilidade em hipótese alguma, nem mesmo quando ensinam com a missão canônica recebida do Papa ou de um bispo. Também os bispos, quando falam isoladamente ou em conjunto, podem errar, a menos que, em concílio ou fora dele, definam um dogma em forma solene com o sumo pontífice. Aqui, pois, impõe-se uma conclusão. Quando razões evidentes mostram que o bispo, alguns bispos em conjunto, ou mesmo todo o episcopado de um país ou de uma parte do globo caiam em erro, nada autoriza o fiel a abraçar esse erro, sob a alegação de que não lhe é lícito divergir daqueles que foram colocados por Nosso Senhor à testa do seu rebanho ou de uma falsa obediência. Ser-lhes-á lícito,
ou até um dever, divergir de semelhantes ensinamentos episcopais. Tal divergência poderá mesmo, segundo as circunstâncias ou as necessidades, ser pública. Passando dos documentos episcopais para os pontifícios, veremos inicialmente que, em princípio, também num ou noutro destes pode haver algum erro, mesmo em matéria de fé e moral. Isso se depreende da própria definição da infalibilidade pontifícia pelo Primeiro Concílio do Vaticano, pois aí se estabelecem as condições sob as quais o Papa é infalível. É fácil compreender, pois, que quando não se preenchem semelhantes condições, em princípio deverá haver erro num documento papal. Tomemos como exemplo, para elucidar o que foi até agora dito, antes de continuarmos, a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia e as dúbia dos 4 cardeais ao atual Papa Francisco, apontando dúvidas em algumas passagens neste documento papal e pedindo esclarecimento deles por parte do Sumo Pontífice. O documento afirma, segundo 4 cardeais, que o Papa, por meio da exortação apostólica Amoris Laetitia e por outros atos magisteriais, declarou 7 proposições heréticas acerca do casamento, da vida moral e da recepção dos sacramentos, facilitando a propagação de heresias à Igreja Católica. Essas 7 heresias são expostas pelos signatários em latim, a língua oficial da Igreja. Em outros termos, poderíamos dizer que o simples fato de se dividirem os documentos do magistério em infalíveis e não infalíveis deixa aberta, em tese, a possibilidade de erro em alguns dos não infalíveis. Se, em princípio, num documento papal pode haver erro pelo fato de não preencher as 4 condições da infalibilidade, o mesmo deve ser dito em relação aos documentos conciliares que não preenchem as mesmas condições. Em outras palavras, quando um concílio não pretende definir dogmas, a rigor pode incidir em erros. Tal conclusão decorre da simetria existente entre a infalibilidade pontifícia e a da Igreja, posta em evidência pelo próprio Primeiro Concílio do Vaticano. Quando, entretanto, houver uma oposição precisa entre um texto da encíclica e os demais testemunhos da tradição, então será lícito ao fiel douto e que tenha estudado cuidadosamente a questão, suspender ou negar o seu assentimento ao documento papal sem temeridade e sem pecado. Esses princípios se aplicam sem dificuldade às declarações que o Sumo Pontífice emite em envolver sua suprema autoridade, as quais não são infalíveis. Então pergunto, será legítimo, em casos extremos, resistir até mesmo contra decisões do Sumo Pontífice? Responde um santo, São Roberto Bellarmino, dizendo: assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou, sobretudo, àquele que tentasse destruir a Igreja. Digo que é lícito resistir-lhe, não fazendo o que ordena e impedindo a execução de sua vontade. Não é lícito, contudo, julgá-lo, puni-lo ou depô-lo, pois esses atos são próprios a um superior. Fonte São Roberto Bellarmino, De Romano Pontífice, capítulo 29. Segundo Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Beda, Santo Anselmo e muitos outros padres, a resistência de São Paulo a São Pedro foi pública, para que desse modo o escândalo público dado por São Pedro fosse remediado por uma repreensão também pública. Depois de analisar as diversas questões teológicas e exegéticas suscitadas pela atitude assumida por São Paulo, Cornélio a Lápide escreve: os superiores podem ser repreendidos com humildade e caridade pelos inferiores, a fim de que a verdade seja defendida,
É o que declaram, com base nesta passagem, Gálatas 2:11, Santo Agostinho, Epístola 9, São Cipriano, São Gregório, São Tomás e outros acima citados. Eles claramente ensinam que São Pedro, sendo superior, foi repreendido por São Paulo. Com razão, pois, disse São Gregório, homilia 18, Pedro calou-se a fim de que, sendo o primeiro na hierarquia apostólica, fosse também o primeiro em humildade. E Santo Agostinho escreveu, Epístola 19, Ad Hieronymum. Pedro calou-se a fim de que, sendo o primeiro na hierarquia apostólica, fosse também o primeiro em humildade. Ensinando que os superiores não recusem deixar-se repreender pelos inferiores, São Pedro deu à posteridade um exemplo mais incomum e mais santo do que deu São Paulo, ao ensinar que na defesa da verdade e com caridade aos menores é dado ter a audácia de resistir sem temor aos maiores. Finaliza Santo Agostinho. Ensina o doutor angélico São Tomás de Aquino, em diversas de suas obras, que em casos extremos é lícito resistir publicamente a uma decisão papal, como São Paulo resistiu em face a São Pedro. Diz o santo: havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser arguidos, até mesmo publicamente pelos súditos. Assim, São Paulo, que era súdito de São Pedro, arguiu-o publicamente, em razão de um perigo iminente de escândalo em matéria de fé. E como diz a glossa de Santo Agostinho, o próprio São Pedro deu exemplo aos que governam, a fim de que estes, afastando-se alguma vez do bom caminho, não recusem como digna uma correção vinda mesmo de seus súditos. Gálatas 2,14. Fonte São Tomás de Aquino, Suma Teológica 2.2, 33, 4.2. No comentário à Epístola aos Gálatas, ao estudar o episódio em que São Paulo resistiu em face a Pedro, assim escreve Santo Tomás: a repreensão foi justa e útil, e o seu motivo não foi leve. Trata-se de um perigo para a preservação da verdade evangélica. O modo como se deu a repreensão foi conveniente, pois foi público e manifesto. Por isso São Paulo escreve: falei a Cefas, isto é, a Pedro, diante de todos, pois a simulação praticada por São Pedro acarretava perigo para todos. Em 1 Timóteo 5,20, lemos: aos que pecarem, repreende-os diante de todos. Isso se há de entender dos pecados manifestos e não dos ocultos, pois nesses últimos deve-se proceder segundo a ordem própria da correção fraterna, explica o Santo Doutor. Santo Tomás observa ainda que a referida passagem da Escritura contém ensinamentos tanto para prelados quanto para os súditos. Aos prelados foi dado exemplo de humildade para que não se recusem a aceitar repreensões da parte de seus inferiores e súditos. E aos súditos foi dado exemplo de zelo e liberdade para que não receiem corrigir seus prelados, sobretudo quando o crime for público e redundar em perigo para muitos. Fonte Santo Tomás de Aquino, Ad Gal 2, 11, 14, Lect 3. Como vemos, são numerosos e de grande peso os autores que declaram lícito, em casos extraordinários, opor-se mesmo de público a uma decisão errônea da autoridade eclesiástica e até da sé romana. Se a isso acrescentarmos os exemplos históricos de santos que procederam desta forma, concluiremos que se trata de tese pacífica na Santa Igreja. Resumindo rapidamente o que escrevemos então até aqui. Primeiro, um documento do magistério só é por si próprio infalível quando preenche as condições explicitadas pelo Primeiro Concílio do Vaticano. Segundo, os documentos que não preenchem essas condições não são de si infalíveis e podem, portanto, em princípio, e em casos, embora raríssimos, conter algum erro.
Terceiro, não é, pois, de se excluir, em princípio, a hipótese de que pessoa douta, depois de acurado o exame de determinado documento do magistério não infalível, chegue à evidência de que nele há algum erro. Quarto, nessa hipótese, será necessário agir com circunspecção e humildade, empregando todos os meios razoáveis para esclarecer a questão, entre os quais avulta a representação ao órgão do magistério de onde emanou o documento. Quinto, se, empregados todos os recursos aconselháveis, persistir a evidência do erro, será lícito suspender neste ponto o assentimento interno que de si o documento postula. Desejaríamos muito que a Igreja estivesse florescente, que não houvesse divisões em seu seio, e sim uma unidade perfeita como antes. Como seríamos felizes não tendo problemas e vendo a Igreja crescer cada vez mais. Faço agora uma breve menção ao pecado do liberalismo. O liberalismo, se quisermos, pode-se defini-lo em poucas palavras, já que não podemos fazer um estudo completo sobre este tema neste pequeno espaço. Primeiro, a libertação do homem. Libertá-lo de quê? Da verdade que lhe foi imposta de cima. O homem deve fazer ele próprio a sua verdade e julgar por si mesmo sua verdade. A verdade estaria no interior da consciência de cada um. O homem dispõe assim de sua verdade, que não lhe é imposta de cima, já que isso é contrário à sua dignidade, a seu caráter de homem adulto, de homem moderno, de homem liberal. Liberta-se da verdade porque vê nisto uma prisão. Pelo contrário, se a verdade existe e se nos impõe, devemos nos submeter. Se a Igreja é a única verdade, devemos submetermos-nos à Igreja. Porém, não querem uma verdade que se lhes seja imposta. Segundo, a libertação dos dogmas da fé. Não querem a imposição de dogmas, já feitos, uma revelação toda acabada, pronta que nos é proposta. Já não querem um credo que nos seja imposto, sacramentos que não nos sejam impostos, nem um sacrifício da missa que nos seja imposto. Tudo isso para eles não é possível. O homem moderno não pode aceitar dogmas que lhe sejam impostos. É preciso criticá-los com seu raciocínio, submetê-los à sua própria razão, à sua ciência, à sua própria consciência. Por conseguinte, esses dogmas também devem estar submetidos a uma evolução segundo os tempos e a consciência de cada um. E assim tudo deve estar submetido ao homem, que se converte em amo de tudo, que se converte em Deus. Terceira libertação, a libertação da lei. Já não se quer admitir nada como lei, porque esta limita necessariamente a liberdade, obrigando-a a conduzir-se com regra. Mas isso é inadmissível. É o homem que faz sua própria lei, tem sua consciência e, por conseguinte, tendo feito sua lei, não pode ser obrigado a cumprir outra lei além da sua. Se considera que uma lei social, a ele imposta, é necessária, admite-a, se acha que não convém, não a aceita. Veja-se as leis, o direito canônico ou ao menos o que dele resta. Em se tratando das rúbricas litúrgicas, dos programas catequéticos, dos regulamentos dos seminários, cada um faz o que lhe agrada, porque é este o princípio básico do liberalismo. Cada um faz a sua lei. E este princípio corrosivo se opõe diretamente a Deus, afinal, quem senão Deus nos impõe a verdade? A revelação é nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor é a lei. Ele é o Verbo, a lei de Deus, a lei da caridade que ele nos impõe. Por isso pode-se dizer que o liberal ataca diretamente Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito grave, sumamente grave. Com efeito, o católico liberal toma a opinião pública e a sua opinião pessoal por lei. Por consequência destes princípios, para o liberal,
Tanto em política como na igreja, não há inimigos à esquerda. Só há inimigos à direita. O católico liberal é um sectário. Não podem suportar os que mantêm os dogmas, os que mantêm a lei. E não podem suportá-los porque são para eles uma reprovação permanente. Dizia Santo Agostinho: que morte piora para a alma do que a liberdade do erro? São Vicente de Lérins, sobre a tradição do catolicismo, disse: na Igreja Católica deve-se ter sumo empenho em que mantenhamos aquilo que foi crido em toda parte, sempre e por todos, pois isso é que é verdadeiro e propriamente católico. Portanto, pregar algo aos católicos fora daquilo que eles sempre receberam nunca foi lícito, em parte alguma é lícito e nunca será lícito. E condenar abertamente aqueles que anunciam algo fora do que foi uma vez aceito foi sempre necessário, em toda a parte é necessário e sempre será necessário. Fonte São Vicente de Lérins, Comunitório, 2168. Os liberais que estão instalados atualmente em Roma, que dominam na igreja, que melhor diríamos ocupar a igreja e deter os postos mais importantes, estão prontos para aceitar todos os compromissos possíveis com a esquerda, com os protestantes, com os budistas, com os pentecostais, com os comunistas. Não põe nenhuma dificuldade, contanto que seja a esquerda. Mas dos que mantêm a tradição, os que conservam a Santa Missa e os sacramentos, não querem ouvir dizer. Manter uma atitude tradicional basta para atacá-los, destituí-los. Não há inimigos à esquerda, todos estão à direita. Todos os que quiserem manter ainda, que seja um pouco da tradição, os que têm simplesmente uma atitude tradicional, são indesejáveis. Trata de uma história que vem de muitos séculos atrás. Trata-se da luta secular entre os papas e a verdade da igreja contra os que querem casar a igreja com o mundo, com a revolução, com a verdade e o erro, o bem e o mal. Esse é o liberal, que não descansará até que a igreja acabe por aceitar o mundo tal qual ele é, nem corrigido, nem convertido, mas assim como é. Pois bem, não é isso que nosso Senhor quer, não é isso que Deus quer. Nosso Senhor quer que se convertam à igreja e não que a igreja se converta ao mundo. Por isso não aceitaremos abandonar a tradição de 20 séculos da Igreja Católica, muito menos adaptar e acomodar suas leis aos tempos modernos e às mentalidades e vontades liberais e apóstatas. Um Papa não pode estar contra a tradição. Isto é simplesmente impossível. E estou certo de que, assim agindo, estamos com o Papa. Estou persuadido de estar com o Santo Padre ao conservar a tradição, de sermos seus melhores servidores, ainda que eventualmente pareçamos em oposição a ele. Porque, com efeito, qual é a função do Papa? Responde-nos de forma magistral o Papa Pio XI na Constituição Pastor a Eternos. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro, aos papas, para lhes permitir publicar, segundo suas revelações, uma doutrina nova, mas para conservar estritamente e expor fielmente, com sua assistência, as revelações transmitidas pelos apóstolos, quer dizer, o depósito da fé, finaliza Pio XI. Esta é a missão do Papa, guardar fielmente o depósito da fé e transmiti-lo também fielmente, sem modificações, sem alterações, por mínimas que sejam, não podem. Pela Igreja e pelo Papa, pela honra de Deus nosso Senhor, devemos querer conservar o depósito da fé intacto. Deus não declarou que toda palavra saída da boca do Papa seria infalível, nem que todos os papas seriam santos, nem que estavam isentos de más ações. Isto não é certo, a história nos ensina. Conservemos zelosamente nossa doutrina.
Por isso, um Papa não pode abdicar de seu primeiro e mais grave dever: trazer às pessoas a verdadeira fé e, com isso, a salvação. Mateus 28, 19 e 20. Finalizo esta meditação com o juramento que o Papa Santo Agatão, 678 a 681, estabeleceu para ser feito por todos os papas no dia de sua coroação. Eu prometo não diminuir ou mudar nada daquilo que encontrei conservado pelos meus probatíssimos antecessores, e de não admitir qualquer novidade, mas de conservar e de venerar com fervor, como seu verdadeiro discípulo e sucessor, com todas as minhas forças e com todo o empenho, tudo aquilo que me foi transmitido. De emendar tudo quanto esteja em contradição com a disciplina canônica e de guardar os sagrados cânons e as constituições apostólicas dos nossos pontífices, os quais são mandamentos divinos e celestes, estando eu consciente de que deverei prestar contas diante do teu juízo divino de tudo aquilo que eu professo. Eu que ocupo o teu lugar por divina designação e o exerço como teu vigário, assistido pela tua intercessão. Se pretendesse agir diversamente ou de permitir que outros o façam, tu não me serás propício naquele dia tremendo do divino juízo. Portanto, nós submetemos ao rigoroso interdito do anátema, se porventura qualquer um, ou nós mesmos, ou um outro, tiver a presunção de introduzir qualquer novidade em oposição à tradição evangélica ou à integridade da fé e da religião, tentando mudar qualquer coisa concernente à integridade da nossa fé, ou consentindo a quem quer que seja que pretendesse fazê-lo com ardil sacrilégio. Fonte: Papa Santo Agatão, ano 678. Que nos mantenhamos fiéis aos exercícios ascéticos encarecidos pela Igreja: meditação, exame de consciência, atos de mortificação, visitas ao Santíssimo, confissão e comunhão frequente, oração contínua e, de modo especial, a reza cotidiana do terço de Nossa Senhora. Nas situações difíceis em que se tem encontrado a Igreja, habituou-nos a suplicar o valioso e eficaz auxílio da Santa Mãe de Deus, seja para derrotar heresias, seja para impedir que o jugo dos infiéis pesasse sobre os cristãos. Oremos e vigiemos para não cairmos no canto das sereias dominadas por Satanás, que buscam sepultar o autêntico Cristo. Rezemos pelo clero, para que seja um clero santo. Rezemos mais ainda para o Papa, para que seja verdadeiramente Pedro, rocha e sustentáculo da verdade, não renunciando à sua obrigação de ensinar, de exercer um magistério claro e inequívoco. Ensinemos a nossos filhos, leiamos, estudemos para conservar a fé. A fé, com efeito, é um dom, mas é preciso mantê-lo. No dia do batismo, o sacerdote pergunta aos padrinhos: o que lhes dá a fé? E se responde ao sacerdote: a vida eterna. Então, se a fé nos dá a vida eterna, não devemos ter bem mais precioso e devemos estar prontos para morrer, para dar até a última gota de nosso sangue, antes de abandonar e trair vergonhosamente a imutável fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta
Nunc